Será que o varejo morreu no Brasil? Com tantos desafios econômicos, aumento dos juros e da inflação, mudança do comportamento do consumidor, será que realmente não dá para o investidor olhar para as empresas do varejo? Hoje, a gente vai analisar o cenário do varejo olhando as empresas listadas na bolsa e comparando com as gigantes internacionais. A gente vai descobrir se o varejo está mesmo em crise ou se é só um momento de transformação do setor. Vamos começar com o cenário atual. Quais são os principais vilões para o varejo? A inflação, o juro alto e o dólar. Inflação porque isso faz com que o consumidor tenha que escolher se troca a TV ou se coloca a comida na mesa. Juro alto porque a grande maioria das compras nas varejistas acontecem de forma parcelada. E se os juros estão mais altos, aquele 10 vezes sem juros fica cada vez menos viável. E o dólar alto, que muito do que é consumido vem de fora ou utiliza matéria-prima que vem de fora. E como a gente sabe, os três componentes estão em valores bem elevados no atual cenário brasileiro. Esse cenário prejudica muito a situação das varejistas e automaticamente o preço das ações dessas empresas despencam. A gente ainda tem, para piorar a situação, algumas crises específicas que fazem com que todo o setor acabe sofrendo. Aqui eu estou falando do caso de Magazine Luiza. Se por acaso alguém conhece o caso ou não conhece o caso ou tem interesse em conhecer mais, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo meu falando sobre esse caso. Mas a gente pode colocar todas as empresas do varejo no mesmo barco? Isso é muito importante, pessoal. A gente não pode colocar todas as empresas do varejo na mesma análise. Por mais que elas estejam no mesmo setor, elas atuam em nichos diferentes, com propostas de negócio diferentes e em situações internas muito diferentes. Se por um lado a gente tem a Magazine Luiza, que busca uma disputa tecnológica com as empresas do exterior, tentando entregar cada vez mais rápido como elas fazem, tentando ter um ecossistema cada vez mais tecnológico como elas fazem, a gente tem de outro lado uma Via Varejo, uma Lojas Americanas, que estão muito mais focadas em tentar resolver problemas internos. E são esses problemas internos resolvidos que fariam com que o papel, com que o ativo de Via Varejo, de Lojas Americanas, conseguissem andar, conseguissem entregar resultado. Se por um lado a gente tem Lojas Renner, que oferece todo um ecossistema integrado, atuando desde a fabricação de peças que são vendidas na loja até lá na ponta, no crédito do consumidor, com o braço financeiro da empresa, a gente tem de um outro lado uma Vivara que atua dentro de um nicho bem específico. Então, a gente precisa entender que está sendo avaliado e perceber que os motivos de valorização e desvalorização das empresas podem ser muito diferentes. E eu já adianto, quando alguma coisa vira febre, sempre tem um argumento desses. Ah, não é que agora o braço financeiro da Lojas Renner está faturando muito, então tu não deve precificar a Lojas Renner como uma loja do varejo, e sim como um banco. Parece estranho isso, parece errado, e em parte é errado, mas é o que acontece nos momentos de euforia. O erro não é achar que elas são diferentes, o erro é achar que a euforia não faz sentido, que a euforia não existe. Vamos pensar agora sobre a concorrência. Para a concorrência, a lógica segue a mesma. A Amazon não compete diretamente com Vivara, assim como a Walmart não compete diretamente com a Track and Field. Então, as análises precisam seguir a mesma lógica de serem feitas de formas separadas e levando em consideração cada uma das empresas. Mas então, para responder a pergunta de vocês, o varejo no Brasil morreu? Gente, a resposta é clara. O varejo no Brasil só morreu para quem achava que fazia sentido pagar 300 vezes o lucro, como aconteceu no Oba-Oba da Magazine Luiza. Eu tenho um vídeo falando sobre esse caso. O varejo não morreu e ele não vai morrer, porque a gente precisa desse serviço. Que ficou claro, empresas desse setor têm uma limitação de crescimento por causa da concorrência, por causa do setor especificamente, e elas não podem ser confundidas com empresas de tecnologia como foi no passado. Ela sim vai agregar tecnologia na operação, isso vai melhorar as margens, mas tu não pode achar que faz sentido tu pagar qualquer valor, qualquer prêmio por uma empresa como aconteceu na pandemia, só porque a história que está sendo contada é bonitinha, só porque a história que está sendo contada parece fazer sentido. Nesse momento, os investidores, os lucros virão quando o cenário macroeconômico do Brasil melhorar. Automaticamente, essas empresas deverão valer mais e quando isso acontecer, a gente precisa ficar atento que o papel vai começar a andar e pode acontecer novamente um oba-oba, novamente uma história de que agora é diferente. Investidores, tomem muito cuidado com a euforia e com o desespero. O mercado financeiro é um pêndulo, a economia é um pêndulo
pêndulo e ela anda da euforia pro desespero constantemente, ainda mais em épocas de rede social, ainda mais em épocas de notícias em 30 segundos. Tenham cuidado com isso, deem atenção a isso, que faz diferença lá na frente. E mais uma coisa, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em se inscrever, isso faz muita diferença para nós, isso gera euforia na gente, então por favor, eu espero vocês aqui no canal para mais vídeos, logo mais, até mais, tchau, tchau!